Olá, boa noite. Então, estamos aqui nessa, é, nessa conexão, né, do dia 21 do 8, né? 21 de agosto que o ano da 2024. Vamos fazer uma conexão bem profunda, através da equipe dos nossos irmãos adamantinos, de cura e de resgate, né, com o nosso fractal mais elevado, a nossa porção, inclusive de maior conexão com o eu superior, tá? Vamos fazer um resgate, mas através do nosso próprio eu superior, através da nossa própria consciência, como centelha divina, e vai haver algumas conduções canalizadas, e assim vocês vão ficar à vontade. Primeiro a gente vai fazer no formato tipo constelação, e vai ter um momento que eu vou falar para vocês ficarem bem à vontade, vocês vão poder deitar, vocês vão poder colocar fone de ouvido e vão ficar na conexão em desdobramento astral, tá? Vamos fazer as proteções. E nesse desdobramento astral, você vai ter a sua experiência, você vai ter o seu contato com o seu eu superior também. E assim, vocês vão poder continuar no sono dormindo, certo? Eu vou colocar aqui para gente uma frequência. Deixa eu ver aqui qual é essa frequência que eu vou usar agora. Vamos usar uma frequência que vai tratar transformação, que vai tratar milagres, né? Que também faz uma reparação no DNA e que também trabalha o nosso chakra do plexo solar, ok? Essa frequência, ela vai ficar reverberando. Eu vou ver se vocês estão ouvindo, se vocês não ouvirem, ela vai ficar tocando mesmo no nosso. Mesmo que nós estejamos aqui em conexão ou não, vocês estão conseguindo ouvir? Ela é baixa, tá? Ela é só, é só assim. Ela é baixa. Depois eu mando ela no grupo também para vocês ficarem com ela. Ela é o que a gente chama de tons isotônicos, ok? E nós vamos aqui em conexão. Eu vou abrir logo abrir a produção no nosso campo. Vou pedir para vocês respirarem profundamente, 3 respirações profundas, 3 respirações profundas, convidando sempre o nosso Pai, Divino Criador, a nos abraçar, nos envolver, nos proteger com o amor da fonte, convidando os nossos mestres, os nossos mentores, os nossos guardiões, os nossos benfeitores para nos abraçar e nos proteger com o amor divino da fonte, convidando a Mãe Divina Criadora. Eu peço que quando você fizer essa respiração, em 3 tempos, no terceiro tempo, no primeiro tempo, você convida o Pai, Divino Criador. No segundo tempo, você convida os seus mestres, os seus guardiões, sua família estelar. E no terceiro tempo, você convida a Mãe Divina Criadora, né? A energia Yin. Assim como também já convidamos o Pai Divino Criador, a energia Yang.
Assim como convidamos nossos mestres, a nossa família monádica, e todo o vácuo, né, que é preenchido com o fluido cósmico, as partículas divinas, os quarks de Deus. E assim, eu queria que você visualizasse essa, esses três grupos, né, que dividimos a respiração, como se fosse três conjuntos, como se fosse três círculos. O círculo azul, Pai Divino Criador, inspirando, contando até sete, me abraça, eu sou teu único filho, você é meu único pai, me protege com o divino amor da fonte, segurando, contando sete, convidamos os nossos mentores, a nossa família estelar, convidamos os nossos guardiões felinos, convidamos a nossa família egípcia, os nossos irmãos originários egípcios, que se aqui se apresentam, a deusa Ísis, Osíris, o mestre Serafis Bey e a sua contraparte divina, assim como você pode convidar os seus mentores que se apresentam a você, a Ordem Ganesh, Shiva e Lakshmi, e respirando profundamente, soltando, contando até sete, você vai trazer a Mãe Divina Criadora, a origem um, para lhe abraçar com o amor divino da fonte. Você é minha única mãe, eu sou teu único filho. E visualizando esses três grupos, você visualiza uma bolha maior do amor rosa incondicional por sobre todo esse campo. Ela é furta-cor em algum momento. Eu vejo azul, cores neons. Eu vejo amarelo, dourado, amarelo ouro. Eu vejo quando desce um furta-cor violeta presente, como se fosse no formato de cristais triangulares, descendo por sobre esse campo, adentrando a bolha rosa do amor incondicional. E eu percebo que essa frequência violeta, porém cristalina, ela encontra uma ressonância como se fôssemos uma antena ao qual estávamos captando e sintonizando essa frequência. Então, vamos visualizar os nossos Merkabas de luz, os nossos corpos de luz. Ainda respirando, eu vou solicitar que você entre em alinhamento com os chakras. Eu sinto já a Kundalini entrando em conexão maior e o acoplamento acontecendo.
e o cardíaco começa a expandir grandemente, visualizando o Merkaba cristalino, e esse Merkaba está dentro de a, um símbolo, como se fosse aquela estrela de Davi, que está dentro de um octágono, como se fosse um globo, mais com 8 faces, que gira em vários sentidos, assim como movimenta o Merkaba, assim como expande o cardíaco, a pineal, e faz a conexão com um cristal acima desse Merkaba, que conecta com outro cristal acima desse campo, que conecta com o campo adamantino, como se fosse um tubo, aquela torre de luz. E eu percebo quando várias partículas de fluido pós preenche esse campo, torna ele mais fluido. E assim eu solicito uma limpeza do nosso corpo emocional, nosso corpo mental inferior, mental superior. Solicito uma limpeza sutil e etérica em todos os corpos que estão se alinhando e continuando a respirar profundamente. Essa conexão vai potencializando para que nós possamos nos conectar aos nossos irmãos que fazem esse trabalho adamantino de cura, regeneração e resgate, continuem respirando profundamente e assim vamos solicitando a conexão com as nossas, os nossos fractais que estão no plano de alma mais elevado, a nível de 18ª dimensão, e eu percebo quando começa a acontecer o desdobramento, e em desdobramento nós vamos subindo para esse campo de cura. Eu vejo quando
nós, a maioria de nós, dá a mão. Eu vejo nós damos a mão esquerda ao nosso complemento divino, masculino, e vejo quando damos a nossa mão direita ao nosso fractal divino, feminino, em representação em Yang, mas em totalidade. E, e assim somos encaminhados neste momento e convidados a deitarmos em macas que são suspensas para uma checagem e uma conexão. E esse motivo é a solicitação para uma reavaliação nossos contratos, das nossas experiências, e assim devidamente ancorados e protegidos. Eu vou ancorar alguns de vocês no campo. Vocês podem continuar ainda de olho fechado. Vou ancorar a Adriane como partículas adamantinas de regeneração. Vou conectar a consciência maior da Fabienne ao, aos nossos complementos Yangs. Eu vou conectar a Fabienne aos nossos complementos em eu vou conectar a Sueli aos nossos tratadores da equipe Adamantina, e eu vou conectar a Maristela ao, aos nossos transmutadores. Vou me conectar ao computador quântico que está na mesa de operações. E respirando profundamente, nós podemos ficar com a experiência. Quem quiser falar, pode falar. Pode falar. Eu aconselho que fale, mas ainda de olho fechado, só, em completa conexão. Nós estamos numa nave. Eu vejo ela, uma nave muito fina, ela é muito fininha.
formato redondo. Ela aparenta muito ser de aço inoxidável, tem um brilho. Eu consigo observar que do meu lado direito tem esse avatar do meu complemento divino feminino. Eu vejo do lado esquerdo o meu avatar do complemento divino masculino. E usando uma roupa tipo macacão, eles estão, eu também. Nitidamente eles são altos e grandes. Eu sou um pouco menor e eu percebo que há uma movimentação nesse lugar e eles me levam para ver essa cabine onde tem esse computador quântico, essa mesa de. É como se fosse uma mesa de instrumentatização, que tem alguns códigos quânticos que são aplicados. Eu percebo as movimentações no lugar. Eu vejo que são 4 ambientes. Eu vejo também uma sala bem reclusa, onde tem umas cápsulas. Eu percebo uma sala em que eles me mostram como é feito, né, assim, a nível quântico, o resgate de fractais. Eu me emociono quando eu vejo como se fosse uma tela e, e vai havendo uma amostragem, como assim diga, de fractais, desses que eles me mostram na tela, eles como se tivesse um ponto luminoso vermelho. São esses fractais nossos que fracassaram, que desistiram, né? E que ali foram acolhidos e eles me mostram agora quando eles são recebidos de volta, né? No caso das sementes, das sementes estelares, eles me mostram como se fosse uma mesa redonda, como se fosse. Não é um tribunal. Para mim, aqui no nível 3D, aparece isso, mas não é um tribunal. É como se eu conseguisse só traduzir dessa forma. Mas é como se fosse um conselho mesmo. E ali, nesse conselho, é como se a gente sentasse e fizesse de verdade uma leitura do quão foi para a gente aquele processo, né? E eu vejo aqui eu interpreto como se fosse parecido com anciões, mas na verdade são os seres já bem, né, evoluídos que fazem parte. E é mesmo como se fosse uma ausculta do processo, desse processo é uma ausculta. E ali é como se a gente colocasse as cartas na mesa. Eu achei interessante isso. Colocassem as cartas na mesa, né, do porquê a gente decidiu reincidir, a gente decidiu retornar para casa, né? E eu vejo uma parte minha naquele momento e, e parece que tem vários papéis, né? Que eu entendo aqui que é como se fosse
contratos encarnatórios ou alguma coisa desse tipo, né? E eu colocando sobre da questão da justiça é engraçado, né? Não é a questão da justiça. É eu colocando meio como se eu sentisse que eu fosse já carta marcada no baralho. É engraçado, é meio que assim como eu tô passando por esse momento ali e falando, né? E, e é como se fosse, eu vou dizer para vocês, parece muito aquelas cabines, sabe? Tipo Big Brother. Tem a poltrona lá e a gente senta e a gente vai dialogar, vai falar, vai expor, vai colocar muito o que está acontecendo ou o que sentiu. Eu percebo que o mais importante que eles, ó, o meu chakra, tanto o meu chakra, o meu timo, como o meu chakra esplênico, eles emitem como se fosse uma vibração. E eles, a gente não é, eu vejo falando que é como eu consigo decodificar, mas é como se eles lessem o timo, essa vibração do timo, e essa vibração que sai do chakra esplênico, e agora eu percebo que eles estão lendo o meu chakra laríngeo. Cara, é muito parecido. Eu vou dizer para vocês, parece um detector de verdade ou mentira. É assim que eu tô sentindo. Eles leem aquela frequência para eles compreenderem, não é duvidando, questionando de você. É como se eles lessem para entender as motivações e os sentimentos que, cara, isso é muito top. Isso é muito top que eu tô vendo. Eles estão verificando as frequências como se fosse um decodificador mesmo, porque algumas coisas nós não sabemos interpretar. Então é como se eles estivessem escaneando e lendo alguns órgãos para compreender as frequências que ficaram encapsuladas naqueles órgãos, como se fosse. Deixa eu ver aqui se eu estou tendo. Ah, meu Deus. É assim, ó. Vocês sabem, alguns aqui vai saber, quem não souber, depois eu boto um vídeo e explico. Cintilografia óssea. É assim que eu vou conseguir explicar. A cintilografia, você toma um medicamento, na verdade a gente não precisa tomar, porque já está tudo lá nos nossos órgãos, nas partes corporais, e eles meio que, na cintilografia, tem uma máquina que fica girando e detectando aquele fármaco que você tomou. E aí ele dá uma certa nível de vibração ou não. Depois a gente assiste um vídeo como é feito para vocês compreenderem. E eles estão fazendo assim. Só que eles não precisam da máquina, eles conseguem fazer. E assim eles conseguem decodificar é, o que a gente tá colocando ali para eles, né? Não é um detector de verdade ou mentira. Isso aqui foi como eu li aqui naquela hora. Não é que a gente seja questionado por algo, mas é realmente para que isso possa ser, olha só, gente, tratado no próximo movimento. É meio que uma forma que a gente encontra de buscar, de conectar ou de nos colocarmos perante aquelas questões ou coisas que vão nos trazer a cura. E eu sinto muito vibrando. Nossa, além de vibrar o meu corpo muito, eu sinto, eu me emociono de estar
aprendendo sobre isso. Nossa, da forma que eles estão mostrando como como uma aula mesmo. Eles estão mostrando como se fosse realmente uma aula. E ali eles tiram os arquivos, que é como se fosse naquele momento final que a gente vai, né? Que a gente vai fazer o desencarne, que a gente vai passar. É como se houvesse um pequeno flash, e aquele flash é encapsulado no, no vórtex de luz, e esse flash é, é onde fica guardado todo o arquivo daquele nosso fractal, daquela vida no Akash, que alguns vão chamar de Akasha, a gente já conhece isso no meio holístico, mas em em outros lugares, em outras religiões, eles vão chamar de livro da vida. Em outras consciências, eles conhecem como o cristal da vida, onde fica arquivado. E, e eu, assistindo isso, assim, eu me emociono, porque antes eu já tinha, né, tido esse questionamento, essa dúvida sobre como era feito esses arquivos nossos, que eu nunca tive dúvida de existir. E agora, ainda acoplado com os complementos, eu, eu me emociono de novo por estar passando por isso agora e vendo esse ensinamento, mas com uma consciência superior à antiga, ao tempo que eu não tinha consciência sobre isso. Isso para mim é muito forte. Para mim é muito forte estar vendo e canalizando esse momento. Pode ser que outras pessoas já tenham essa experiência, seja tranquilo para outras pessoas. Mas para mim é uma consciência muito ímpar, é um momento muito ímpar para mim ver isso, acordada, em desdobramento consciente, recebendo todas essas informações. Eu peço a vocês que respirem profundamente e continuem em conexão. E quando a gente diz que a consciência certa é a cura em si, né? Eu sinto nesse momento exatamente isso. Eu sinto como se eu recebesse uma consciência curada a respeito disso. E é como se eu sentisse que todas as partículas do meu corpo vibram. E é como se eu sentisse que como vale a pena, às vezes, todo um processo, toda uma dedicação,
E aí eles me mostram que a consciência informa, né, de toda aquela leitura, tudo que foi vivido, tudo que impactou, é absorvido, retornando para como consciência e inteligência espiritual e a nível de inteligência que a gente ainda não consegue distinguir, eu não consigo distinguir, um nível de inteligência muito superior. É como se a forma que eu consigo identificar aqui é como se um algoritmo, algo a mais fosse inserido naquela consciência. E eu sinto que é como se aquilo que a gente sempre fala agora fizesse muito, mas muito mais sentido de depois de expandir, não existe o retroagir. E eu percebo ali quando é, é meio que gerado, eu vejo uma forma energética e meio que aquele fractal ali, ele vai, através dessa conexão, desse computador que eu vejo ali, ela vai. É, como se fosse, não é nascer, não é nascer a palavra, não é nascer que eu vejo aqui, mas é como se fosse realmente agora, pode ser que seja nascer, mas não é assim que eu consigo fazer essa leitura agora. Para mim faz muito mais sentido com manifestar uma fractalização que já vem com aquela consciência sobre aquilo, já vem com aquele discernimento por sobre aquilo, sobre aquela situação e sobre aquela vivência. Então, simplesmente não é necessário mais viver novamente aquele. É como se isso fosse realmente uma memória inserida, sabe? A forma mais prática que eu tenho que dizer aqui a vocês é como se esse cartão de memória já viesse inserido. É como se já viesse Sim, inserido e a qualquer momento pudesse Simone, arquivar. Oi. sentindo o peso do lado esquerdo do ombro. Do lado esquerdo, É, eu acho que você poderia deitar. é Ou que eu tô ficar, na cadeira. ou então ficar numa posição mais confortável. Esse lado esquerdo aí pode ser que seja o seu, sua, uma manifestação do seu in, tá? Entenda. Eu me emocionei com a visão do que eu estava tendo e com a consciência do que eu estava tendo, tá? Mas esse processo não precisa, de maneira alguma, ser ou se tornar pesado, tá? Mais alguém aqui quer falar alguma coisa agora? Estou sentindo a conexão. A minha Kundalini tá. Agora deu um pouco de dor de cabeça, mas bem mais. Então, respire fundo e conecte por quê, né? Vamos entender por que é difícil incorporar esse conhecimento agora para você. Para fazer uma pergunta para você, qual a crença que eu tenho que choca com isso e que eu posso, né? é, e que eu posso solicitar ao meu eu superior
uma varredura e uma busca para essa consciência. Fabiane, quer falar? Fabine, Sueli, Maristela. Não tô ouvindo. Deixa eu ver. Deu uma dor aqui do lado esquerdo, perto dos rins, sabe? Hum, Maristela, respire fundo e Uhum. conecta com essa dor, porque pode ser uma leitura, tá? Dessa dor, sobre algum processo que você vai transmutar agora, tá? Nos rins tem muita relação com memória de dor, de raiva, né? O, se for do lado esquerdo, tem relação com o plexo solar, tá? Ou com o chakra esplênico. Se for do lado direito, vai ter mais relação É o com o esquerdo. chakra esplênico. Deixa eu ver aqui. Eu também estava dormindo, aí quando eu acordei, foi quando eu perguntei se tinha algum fractal para resgatar, foi quando eu comecei a sentir o peso no ombro. Ó, esse chakra desalinhado, ele pode representar problemas digestivos, insegurança, falta de autoestima, disfunção, falta de energia, falta de motivação, tristeza profunda, dificuldade em expressar, falta de concentração, falta, às vezes, ele está desalinhado, tá? Ele estando desalinhado, ele pode também desalinhar a coluna, tá? E ele regula o intestino, vesícula biliar, baço, sistema nervoso, dificuldade em soltar as emoções, em deixar ir, certo? Relação com o Yang, relação com movimento e conexão, relação com o Theta também. Condicionamento da infância, distúrbios, fronteiras do espaço pessoal. Você mesmo pode, você vai ser tratada, mas você mesmo pode visualizar o desimpregnador, tá? Como você está como Tá transmutador, falando com quem? com Maristela por enquanto. O seu, você sentiu dor de cabeça, então pode ser justamente na pineal, tá? No chakra frontal. Aí o chakra frontal a gente vai entrar naquelas mesmas questões, tá? Que a gente viu com relação também à mediunidade, tá? Dores de cabeça, falta de concentração, tensão, muitos sonhos ou pesadelos, tá certo? Uhum.
confusão mental, parará tudo isso. E aí você vai visualizar você enviando o reiki do amor incondicional, tá? Lembre que a gente está tratando aqui também aqueles fractais que tiveram problemas com a mediunidade, tá? E que a gente vai estar resgatando eles também. Fabiane, você quer falar? Na verdade, eu tô só observando vocês, ouvindo vocês. Eu dei uma dormida, ou viajada, que eu ouvi algumas das tuas palavras, mas não. E agora é como se eu estivesse só observando, não tô sentindo nada. Mas que você está Passou. no complemento Yang, você está em observação mesmo. Você quer falar, Fabine ou Sueli? Então, logo que você começou o ancoramento, minha menina acordou, daí eu fui ali, talvez justamente por vir a estar no IN, fui lá acolhê-lo, mas um pouco antes de você terminar o ancoramento, eu já voltei. Mas o processo ali de entrar no Merkaba e tudo mais, eu estava ali no quarto com ele. E eu sentia, até agora, você sempre fala em sentir o chakra, eu acho que eu não havia sentido até agora. Mas Hum, enquanto eu estava ali com ele e estava no processo ali do Merkaba, de subir, eu senti latejando, assim, uma pulsação, latejando mesmo, não é nem pulsação, uma latejando, bem na base, bem embaixo, né? Que eu hum, identifiquei ser o chakra base, né? Na parte de baixo, e depois subiu para o cóccix. E depois, quando eu sentei aqui no sofá novamente, eu senti que passou pro chakra sexual, né? Que fica um pouco acima ali, né? Até a lombar. hum. E comecei a sentir um leve peso no cardíaco, é, que puxava para baixo, mas para direita. Ficou por um tempo assim, depois passou, e agora né, adormeci em alguns momentos enquanto você estava falando, vi várias cenas, mas cenas que não são bem desconexas, cenas de pessoas conhecidas de bons tempos atrás, assim, de muito tempo atrás, é, não necessariamente uma coisa que se conecte com a constelação e com o processo aqui. E agora, um pouquinho antes da Adriane falar em dor de cabeça, eu senti uma leve pulsação bem no centro da cabeça, e agora passou. Também estou só observando e ouvindo vocês conversarem, falarem aqui. Ok. Você quer falar, Sueli? Ou não? Eu fiz o ancoramento e eu senti muita energia nos chakras e é como se uma corrente de energia estivesse passando de um para o outro, formando uma corrente. E eu me senti conectada e eu acompanhei toda a parte do Merkaba. Depois eu apaguei, eu sumi, parece que eu dormi. E eu não ouvi boa parte do que você falou. E eu voltei você conversando com a Mari. E depois falando da dor de cabeça aí das meninas. Sem problema nenhum. É normal você entrar nessa, né? Aí a gente vai continuar aqui, vamos continuar, vamos respirar fundo, vamos continuar. E nesse momento que a gente continuar, vocês podem, inclusive, se desejarem, deitar para dormir, tá certo? Que a gente vai amanhã de manhã, é, eu vou já deixar a programação, tá? Em três, em dois, em um. Todos nós protegidos nesse campo, nessa nave, pelos
trazendo a proteção dos nossos complementos divinos, das nossas famílias de alma, das nossas famílias monádicas. Nesta nave do comando adamantino, uma nave confederada, uma nave regulada para tratamento, cura e regeneração, nós vamos ficar recebendo todos os tratamentos em desdobramento e amanhã às 5 horas da manhã, nós estamos sendo liberados para retornarmos e reacoplarmos ao nosso corpo físico, tá bom? Então, a gente vai permanecer na nave, a gente vai permanecer em tratamento, por isso que vocês vão poder deitar e dormir, e alguns vão visualizar, né, os tratamentos, outros pode ser que só durma mesmo e só veja em desdobramento, tá? E assim a gente vai restabelecer a nossa consciência sobre tudo isso que a gente viu. E no processo que eu estava vendo que vai acontecer conosco, nós vamos reintegrar, tá? Uma consciência mais elevada, com esse conhecimento, inclusive compatível com uma nova realidade para todos nós, tá bom? Então vamos continuar respirando profundo. Vamos continuar respirando profundo. Eu já vou encerrando essa gravação, porque aqui continua o processo. E eu vou encerrar a gravação. Deixa eu ver se é aqui que eu encerro. Vai ficar rodando. Onde é que eu vou encerrar a gravação? Porque a gente vai continuar ainda. Eu vou deixar ainda aqui até o final da frequência. Eu vou deixar até o final da frequência. Achei. Na verdade, eu tinha deixado sem gravar. Eu não gravei nada da minha visualização, da canalização, mas que bom, porque a consciência registrou, né? E agora eu percebi que estava parada a gravação. Então, eu vou encerrar essa gravação e nós vamos continuar aqui até acabar a frequência. Quando acabar a frequência, eu também vou entrar agora em desdobramento, em reconexão. Quando terminar a frequência, se vocês virem que a sala já fechou, não tem problema, vocês podem dormir tranquilamente, tá bom? Gratidão a todos, eu vejo vocês. E se alguém tiver gravado, eu agradeço depois a filmagem. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui a. Quem quiser fechar suas câmeras, pode.